Vou perguntar para o Randolfo Rodrigues, ele que está aqui nos estúdios da CNN em Brasília. Senador, o senhor como líder de governo, está falando como político, está falando como governo, aqui é até bom que esclareça já de início nessa entrevista. Essa denúncia da PGR é baseada em fatos ou narrativas? Bom, Basília, governo não tem posição em relação a isso, porque isso é um processo judicial. E a condução desse processo deve-se única e exclusivamente por parte do judiciário. Em primeiro lugar, é importante aqui destacar o seguinte: não há de se celebrar e não é razão para regozijo ter um ex-presidente da República indiciado em uma tentativa de golpe de Estado contra a própria democracia que o elegeu. Ao ex-presidente da República e a todos os demais indiciados, o que nós esperamos é que sejam assegurados para eles os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência. Princípios constitucionais estes só possível em uma democracia. E esta é a beleza da democracia. Ela garante, até para aqueles que atentam contra ela, a possibilidade de utilizar dos seus princípios em defesa de suas garantias constitucionais em defesas. O material probatório é vasto, mas agora se inicia uma fase que está prevista no Código de Processo Penal que se chama ação penal. Essa fase, tem início a partir da denúncia. A partir da denúncia tem prazos processuais que estão previstos no Código de Processo Penal e onde esses princípios constitucionais que aqui destacamos poderão ser utilizados pelos réus, a partir de agora, deixam de ser investigados pelos réus no processo de julgamento. Mas, sobretudo, mesmo com todo o material probatório, é necessário que seja garantido a todos eles todo o direito à defesa que somente a Constituição e a democracia assegura. Mas, ao fim e ao cabo, com este material probatório, e se for confirmado a condenação dos responsáveis por uma tentativa de golpe de Estado, porque é importante que se distingua isso. Nossa legislação penal, ela não faz remissão a golpe de Estado consumado, por uma razão simples. Se um golpe de Estado tivesse sido consumado, aqueles criminosos que atentaram contra a democracia estariam no poder. E seria impossível qualquer tipo de julgamento. A nossa legislação prevê a tentativa de golpe de Estado e a punição pela tentativa de golpe de Estado. O material probatório, que tem acesso agora todos os brasileiros, dá conta de que entre 30 de outubro de 2022 até 8 de janeiro, data em que ocorreu um levante de pessoas insufladas pelo movimento que estava em curso contra os pilares da democracia brasileira, e até um pouco antes disso ocorreu uma conspiração continuada contra as bases do Estado Democrático de Direito. Se isso for confirmado e se os agora réus forem assim responsabilizados, nós podemos estar dando um passo importante de fortalecimento da democracia e virar uma página triste da história brasileira. Porque, lamentavelmente, Basília, a história brasileira, até desde a República, tem sido a história de tentativas ou de golpes de Estado que interromperam ciclos democráticos em nosso país. Lamentavelmente, também se aponta que, ao longo dessa história, toda vez que se anistiou, toda vez que o regime democrático passou mão para aqueles que atentaram contra a democracia, estes voltaram e corromperam a democracia e derrubaram e instauraram regimes ditatoriais. Então, nesse sentido, o julgamento que está em curso e seu eventual resultado tem um sentido histórico para o Brasil. Com certeza. Seguimos aqui ao vivo com o senador Randolfo Rodrigues, líder da posição neste momento do governo federal, o senador da República. Eu vou passar a palavra para a Clarice Oliveira, mas antes eu vou citar mais um trecho para você compreender. Se você acabou de chegar na programação da CNN Brasil, saiba que, após meses de questionamentos, espera ou curiosidade por parte de quem acompanha esse assunto, caiu o sigilo da delação premiada de Mauro Cid. Mauro Cid
ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que aparece aí em tela. Então, tudo o que foi dito caiu o sigilo. Então, neste momento, nós estamos aqui, toda a imprensa, e aí incluo nós que estamos aqui em tela, estamos entrevistando o senador Randolfo Rodrigues, porque já haveria de conversar com a gente sobre a denúncia do Ministério Público contra Jair Bolsonaro e mais 33 nomes, e no meio do caminho caiu o sigilo. Tá? Então, eu vou citar aqui mais um trecho e já passo a palavra para Clarice Oliveira. Aí, num determinado momento, eu citei já um trecho em que Mauro Cid responde, sim, senhor. Aí eu estava aqui em primeira pessoa, tá bom? Vou falar as palavras de Mauro Cid. Aí eu estava no Alvorada, expediente normal no sábado, quando eles chegaram. Eles me encontraram, a gente marcou na banca de jornal, ali pertinho da casa do general. Nos encontramos e fomos lá, né? O de Oliveira já conhecia o general Braga Neto anteriormente. Parece que já tinha servido com ele no Rio de Janeiro. E aí, a conversa foi nesse nível, o que eu já citei para vocês antes, né? Temos que fazer alguma coisa para que haja uma mobilização em massa, para que haja uma repercussão, uma ação que tenha repercussão, mas tudo assim, sem saber o que fazer, não tinha nada específico. Aí começaram a surgir algumas ideias, disse Mauro Cid. Não, vamos então mobilizar os caminhoneiros, vamos parar o país. Não, vamos bloquear a estrada. Então, as ideias poderiam ser feitas. Quando entrou no nível das ideias, o general Braga Neto interrompeu e falou assim, não, o Cid não pode participar. Tira o Cid da conversa, porque ele está muito próximo ao Bolsonaro. E foi aí que, palavras de Mauro Cid, e foi aí que eu saí mais cedo, fiquei 20, 30 minutos do período inicial, saí da reunião e voltei para a Alvorada. Está tudo ali registrado. E aí segue, né, Clarissa? Segue toda a conversa, que aí alguém pergunta para ele, e aí, alguma novidade, Cid? Não estou sabendo, mas parece que é porque não tem orçamento. Ou seja, ele fala em detalhes, segundo ele, a defesa vai, né, argumentar diferente. Mas segundo ele, tudo o que foi dito na organização. Clarissa, por favor. Líder, muito obrigada pela presença aqui no Live CNN, sempre um prazer falar com o senhor. Eu gostaria de puxar esse trecho aí narrado pela nossa Elizavec aqui, para trazer um pouco a questão de como o Mauro Cid se apresentou aí aos órgãos da justiça e a forma como essa delação impacta na estratégia política de Jair Bolsonaro, como que o governo e como que o senhor enxergam isso. Aqui a gente vê com muita clareza, né, senador, que Mauro Cid tenta se isentar completamente de participação numa eventual trama golpista. Como disse a Basília, ele já tinha feito esse relato também aos interlocutores dele. Se desprende, mas deixa muito claro que haveria ali uma ação de outros agentes para proteger Jair Bolsonaro. Ou seja, tira o Cid da sala porque ele está muito próximo de Bolsonaro. Então, o fato de ele viver perto do ex-presidente demandaria cautela. Quando a gente conversa com pessoas que estão envolvidas aí na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente ouve com muita clareza que um dos principais focos da estratégia é descreditar totalmente a delação de Mauro Cid. Tratá-lo como um delator que está inventando histórias para tentar se livrar de uma culpa ou obter benefícios próprios, e dessa forma ele estaria incriminando falsamente outras pessoas, inclusive Jair Bolsonaro. E eles fazem um paralelo nos bastidores, líder, e aí o senhor vai entender o porquê que eu estou passando isso para você. Eles tentam fazer um paralelo com casos, como, por exemplo, de delações passadas, casos da Operação Lava Jato, por exemplo, que levantaram ali muita contestação pela falta de outros elementos probatórios contra um determinado agente público, no caso, o atual presidente Lula naquela época. Como que o senhor enxerga as diferenças ou eventuais semelhanças entre o que aconteceu lá atrás em caso de delações premiadas e esse Clarissa, caso da delação de Mauro Cid? Desculpe ser âncora nessas horas, é uma coisa terrível que a gente tem de interromper os colegas. Desculpe a deselegância, desculpe, senador, só porque eu tenho que citar aqui um trecho que acabou de chegar para a gente, porque Mauro Cid afirma que recebeu um dinheiro dentro de uma sacola que o general Braga Neto entregou para ele esse dinheiro. Tá aí, ó, a tarja já em tela para vocês. Braga Neto me entregou o dinheiro.
E o que dissera Mauro Cid? Atenção, é breaking news aqui na CNN Brasil. Pela primeira vez, vocês estão ouvindo o que foi dito por Mauro Cid. O general Braga Neto me entregou o dinheiro, eu tenho quase certeza que foi no Alvorada, até me lembro que botei na minha mesa, ali na biblioteca do Alvorada. E depois, o de Oliveira, que vem a ser o Rafael de Oliveira, veio buscar o dinheiro comigo na própria Alvorada, só que eu não consigo lembrar o dia. Registrado, então, para vocês mais esse trecho. Agora sim, senador, desculpe mais uma vez. Vamos aqui à pergunta da Clarice Oliveira. Não, em absoluto, Elisa. Fique à vontade, porque você traz mais elementos centrais para que todos possam entender o conjunto da delação e o conjunto do material probatório que está sob análise agora do Supremo Tribunal Federal e análise de todos. Então, Clarissa, recuperando a partir de sua pergunta. Veja, o que me chama a atenção desse trecho que você cita, corroborado com o complemento feito agora pela Elisa, da delação de Mauro Cid, é que as informações que ele traz têm correspondência com os fatos. A primeira parte desse trecho da delação, Clarice, que você relatou, o Mauro Cid diz o seguinte: o que vamos fazer a partir daí? Vamos bloquear estradas, temos que mobilizar os caminhoneiros. Aconteceu. A partir de 30 de outubro, após o resultado das eleições de 2022, começou a ter por vários cantos, aqui na CNN tem imagens disso, todos vocês sabem, o Brasil acompanhou isso, bloqueios de estradas a partir de militantes insuflados por essa arquitetura que estava sendo montada. Em um outro momento, ele diz, temos que ter mobilização popular. Aconteceu. Não foi mobilização popular porque os brasileiros não acorreram, mas os militantes insuflados em torno disso, sobre uma tese que não corresponde à verdade, que a eleição teria sido fraudada, começou a ocupar concretamente a frente dos quartéis. Esta última parte que Elisa traz sobre a entrega de dinheiro mostra de onde estava partindo o financiamento para os movimentos que estavam em curso. Então, o que chama a atenção desse trecho da delação não é a delação em si, e aí a distinção sobre qualquer outro processo, sobre o processo da Lava Jato, não tinha começo, meio e fim, não se sustentava o que era dito com os fatos. Neste caso aqui concreto, existe uma delação, existe a informação que é dita pelo delator, existe o restante do material probatório e existem os fatos. Ora, por mais que se diga, nós não estamos falando episodicamente do 8 de janeiro. Estamos falando, segundo a denúncia à Procuradoria-Geral da República, mas mais do que a denúncia à Procuradoria-Geral da República, eu chamo a atenção de todos para isso. Conforme os fatos que todos nós assistimos aqui na CNN, que todos nós assistimos por todo o noticiário, desde pelo menos meados de 2021, quando a popularidade do então ex-presidente começou a cair, se iniciou uma trama golpista que começava incitando contra as urnas eletrônicas e contra o eventual resultado da eleição. Não à toa, veja, o ex-presidente esteve ontem no Congresso Nacional, esteve ontem no Senado. Das declarações dele, eu penso uma, em que ele diz, o presidente que está aí foi eleito pelo TSE, não pelo povo brasileiro. Ou seja, ele continua, há uma convicção que eles procuram apregoar para criar instabilidade no país sobre as urnas eletrônicas e o resultado das eleições. Foi esta convicção deles, ou melhor, mesmo eles sabendo que não existia nenhum desconhecimento, não existia nenhuma dúvida sobre a integridade das urnas eletrônicas, mas foi essa incitação deles que deu cabo ao conjunto de fatos, e aí não é delação, não é denúncia, não é material probatório, é o que os brasileiros viram. Foi ou não foi verdade que em junho de 2021, o ex-presidente da República fez uma live contra as urnas eletrônicas? Foi ou não foi verdade que eles tentaram aprovar no Congresso Nacional a instauração do voto impresso para reforçar e não aprovado, ficaram reforçando a instabilidade? Foi ou não foi verdade que eles fizeram
acampamentos na frente dos quartéis após o resultado de 30 de outubro de 2022, incitando os militares contra a democracia brasileira. Foi ou não foi verdade os acontecimentos de 12 de dezembro de 2022 aqui em Brasília, onde até a sede da Polícia Federal foi sitiada? Foi ou não foi verdade a tentativa de colocar uma bomba nas vésperas de Natal no Aeroporto Internacional de Brasília, que poderia vitimar milhares de brasileiros? Foi ou não foi verdade a ocupação dos prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal no 8 de janeiro? Isto não é narrativa, isto não é a delação de Mauro Cid, isto não é a denúncia à Procuradoria-Geral da República. Isso são os fatos que todos os brasileiros assistiram. Seguimos aqui com o senador Randolfo Rodrigues. Atenção, do nosso ofício e ressalto isso. Estamos aqui entrando em contato com todos os citados na delação de Mauro Cid. Caiu o sigilo da delação, nós estamos aqui lendo, são trechos extremamente importantes e a gente citou um aqui que foi desse dinheiro que Mauro Cid diz. Recebi uma sacola de dinheiro. E isso diz respeito a quê? Segundo Mauro Cid, porque eles queriam fazer movimentações, mobilizar, seja caminhoneiro. Ele cita nas palavras, Mauro Cid, motoqueiros, pagar hotel, pessoal para vir se manifestar em Brasília. E aí não tinha dinheiro e Braga Neto me entregou uma sacola de dinheiro. Esse dinheiro seria para bancar, impulsionar esse movimento de trazer muita gente, e quando trazer eu me refiro a Brasília, para pagar, para conseguir arcar com a ideia de fazer uma grande movimentação para que o Exército pudesse declarar estado de sítio. Breaking news aqui na CNN Brasil. Senador, muito obrigada pela entrevista, pela disponibilidade. O senhor foi presencialmente, entrevista viabilizada aqui pela Basília Rodrigues. Muito obrigada pela gentileza. Eu que agradeço, Elisa, Basília, Luísa, Clarissa, enfim, Pedro, todos que estão aí no estúdio. Só reiterando, eu espero que aos acusados seja garantido a ampla defesa e o contraditório. E repito, esse não é um momento de regozijo, não é um momento de celebração quando um ex-presidente da República é denunciado por atentar contra a própria democracia. Mas, ao mesmo tempo, pode ser uma oportunidade única de virar a página de nossa história e o Brasil se tornar uma referência global de defesa da sua democracia e de fortalecimento de suas instituições. Muito obrigada, senador.